E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Meus queridos, ainda dentro da parte estrutural, antes de nós iniciarmos o estudo sobre os atos infracionais, sobre as medidas protetivas e sobre as medidas socioeducativas, nós vamos iniciar nosso estudo na aula de hoje sobre o Conselho Tutelar. Então, ele está regido ali do artigo 131 ao 140 e eu estruturei para vocês aqui no material, nos slides, aqueles apontamentos mais importantes sobre esses artigos. Lembrando que na prova de vocês será cobrada letra de lei. Por isso, a necessidade e a importância de manusear o código, de manusear a lei do ECA, de grifar esses artigos que contêm esses apontamentos que eu coloco aqui no esqueminha, porque eles serão de fundamental importância para a aprovação de vocês. Então, veja, meus queridos, que o Conselho Tutelar, ele, na verdade, é um órgão autônomo e permanente, não jurisdicional, ou seja, o juiz de direito, ele não participa do Conselho Tutelar, por isso a nomenclatura não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo acolhimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então veja que na aula passada nós estudamos sobre alguns conselhos estaduais, que não são a mesma coisa que os conselhos tutelares. Nós só temos conselhos tutelares no âmbito estadual, então no âmbito dos estados-membros. A composição dele, pessoal, ela é formada da seguinte forma: 5 conselheiros, mandato de 4 anos, permitida uma recondução, mas para essa recondução, pessoal, eu vou precisar me submeter ainda a um novo processo de escolha. Então, eu vou me candidatar novamente, embora eu já seja conselheira tutelar, para que eu possa ter a recondução ao meu mandato. Os conselheiros, eles devem ter acima de 21 anos, eles devem residir no município, na localidade, e deve haver uma comprovada idoneidade moral. Ok? Então veja que nós temos, dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo que está vinculado ao Poder Judiciário, uma resolução que determina, inclusive, que em cada município, a cada 100 mil habitantes, deve-se constituir um conselho tutelar. Então basta que nós imaginemos aquelas cidades que possuem mais de 100 mil habitantes. Pensem se pudesse haver apenas um conselho tutelar para lidar com todos os problemas vinculados às crianças e aos adolescentes daquele município, com 500 mil de pessoas, com mais de 1 milhão de pessoas. Então veja que essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela estabelece a necessidade de a cada 100 mil habitantes nós termos ao menos um conselho tutelar, ok? Veja, inclusive, que essa disposição ela não está no Estatuto da Criança e Adolescente. Repito, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, tá? A cada 100 mil habitantes, obrigatoriamente um conselho tutelar. Por isso que em alguns municípios, grandes municípios, nós temos vários conselhos tutelares, justamente em obediência a essa disposição administrativa que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Como funciona então, pessoal, as atribuições desse conselho tutelar? Então, os conselheiros, eles devem fornecer um atendimento básico, eles podem requisitar serviços e certidões no tocante à criança e ao adolescente. Então veja, requisitar é exigir, não é um pedido. Então quando o conselho, por exemplo, ele requisita de uma escola
o atestado escolar, né, sobre as notas daquela criança ou daquele adolescente, a diretora da escola, ela obrigatoriamente deve fornecer a informação que foi requisitada pelo Conselho Tutelar. Então veja que a requisição, ela é uma medida determinativa, não se cuida de um pedido, ok? E aqui também nós temos, né, a atribuição de representar diante da violação de direitos. Então, muitas vezes acontece o seguinte, é chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar que uma criança ou um adolescente sofreu maus tratos. Então, esse Conselho Tutelar, ele vai poder representar ao Ministério Público ou ao magistrado titular da vara da criança e do adolescente, ou ao delegado de polícia da delegacia especializada da criança e do adolescente, onde houver, para noticiar a ocorrência de determinada situação de risco vinculada a essa criança ou a esse adolescente. Então veja que o Conselho Tutelar, ele possui atribuições extremamente importantes, ok? Inclusive com esse poder, dever de requisitar serviços e certidões. Com relação ao Conselho Tutelar, ele cuida muito do eventual cumprimento ou não das medidas protetivas, ou aliás, medidas de proteção à criança e ao adolescente. Então vejam vocês que essas medidas de proteção, elas estão estabelecidas entre o artigo 98 e o artigo 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós temos que entender, né, sobre as medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente? Primeira coisa, situação de risco. O que é uma criança em situação de risco ou o que é um adolescente em uma situação de risco? Cuidam-se de direitos ameaçados ou violados. Então, sempre que uma criança ou adolescente tiverem direitos ameaçados ou violados, elas vão se encontrar em uma situação de risco. Essa situação de risco, ela vai o quê? Ela vai abalizar a adoção de medida protetiva com relação àquela criança ou àquele adolescente que está com aquele direito ali violado, tá? Outro detalhe, a aplicação das medidas de proteção, elas podem ser dadas de forma cumulativa ou de forma isolada, substituível a qualquer tempo. Então veja, constatamos a situação de risco, vamos cumular determinadas medidas de proteção. Veja que essas medidas protetivas, a qualquer momento, elas poderão ser revogadas. De repente você tem, por exemplo, um afastamento temporário da criança ou do adolescente do convívio, familiar, mas pelo decurso do tempo e diante da aceitação da família, em aparar as arestas no tocante ao convívio com essa criança ou com esse adolescente, essa medida ela não vai mais se fazer necessária. Então veja que sempre que for cessado o motivo que deu causa à adoção da medida protetiva, ele poderá ser revogado. Do mesmo modo, muitas vezes a gente pode ter uma medida protetiva que não vai ser eficaz para proteger determinado direito da criança e do adolescente. Então, Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35.
você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. A nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-9971-9373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.